Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da reação do governo às manifestações de ontem, principalmente a fala do Tarcísio. Tá todo mundo no governo aí doido com a fala do Tarcísio, porque a fala do Tarcísio foi muito agressiva em relação ao governo, foi uma fala muito boa, foi uma fala onde é que ele realmente se posicionou de forma mais clara, e a esquerda tá toda doida, tá toda, sabe? Vamos ver aqui, tá todo mundo louco. Então, vou mostrar para vocês aqui tanto a fala dele quanto as manifestações da esquerda. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante, muito válida. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, libertário, conservador. Então olha aqui, na Folha de São Paulo já hoje, hein? Olha só. Governo Lula vê passo decisivo de Tarcísio para 2026 e bolsonaristas elogiam escalada de tom. Em ato na Paulista, o governador de São Paulo defendeu a anistia e disse que ninguém aguenta mais a tirania de Moraes. Deixa eu passar para vocês aqui já, de uma vez aqui, um pedaço da fala dele, e aí a gente depois vem na matéria e comenta. E agora, nós temos um julgamento de um crime que não existiu. Tentam criar uma narrativa. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram, não conseguimos fazer a nossa defesa. Será que isso nos dá um julgamento justo? Todo mundo, e vários analistas foram para a TV comentar, disseram, não existe uma ligação entre Punhal Verde e Amarelo, não existe uma ligação entre o 8 de janeiro e Jair Bolsonaro. Não existe um documento, não existe uma ordem. Do que a gente está falando então? Que história é essa? Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? O que eles têm? Uma única delação de um colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias, sob coação. Essa delação vale para alguma coisa? Uma delação mentirosa. Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe que esse processo está viciado. E essa anistia, assim como foi em 79, tem que ser ampla, tem que alcançar todo mundo, tem que ser restrita. Essa anistia tem que ser garantia da liberdade. Essa anistia tem que nos encontrar, tem que fazer a gente se encontrar com a nossa tradição de reconciliação, com a nossa tradição de pacificação, para que a gente possa ter um país unido. Um país que vai se livrar das garras do PT. Um país que vai se reencontrar com a maior liderança de direita, que é Jair Messias Bolsonaro. Estamos vendo... Então vocês viram aí que ele foi claro, né? Agora não foi com meias palavras, não foi de forma assim... Foi uma forma bem, realmente, com bastante veemência, né? Que ele defendeu. E a postura que eu acredito que ele tem que ter é realmente essa, porque vocês vejam bem, um governador do calibre do Tarcísio, que é do maior estado do país, quando ele se posiciona dessa forma, ele ajuda a gente a descredibilizar, por exemplo, a tese da imprensa de que não existe uma perseguição política e esse tipo de coisa. Então isso ajuda muito, sabe? Ajuda muito. Eu acredito que com isso nós ganhamos muito com esse posição mais forte dele
em relação a isso, principalmente nesse momento do julgamento. E aí você vê que a esquerda está toda empolvorosa aqui, todo mundo contra ele. Tarcísio agora tirou a máscara. Agora Tarcísio se mostrou o que ele realmente é. Vamos ver aqui, olha só para você ver. A fala desse domingo do governador de São Paulo, Tarcísio, foi vista por bolsonaristas como um aceno à família Bolsonaro e à militância. Já integrantes do governo Lula a viram como um passo decisivo para que ele concorra à presidência em 26. Em ato na Avenida Paulista, em São Paulo, Tarcísio defendeu uma anistia ampla e restrita. Disse que Bolsonaro deveria ser autorizado a ser candidato em 26 e que ele pode ser condenado sem nenhuma prova. Então essa fala aqui dele é muito importante. Essa parte da fala do candidato a gente não viu nesse vídeo que a gente viu agora. É porque o discurso dele foi um discurso muito grande, senão o vídeo ficaria muito grande. Mas o que acontece? Ele reconhecer a necessidade do Bolsonaro ser candidato em 2026 é uma coisa muito boa, porque demonstra que para que exista realmente democracia, você precisa ter os dois lados concorrendo. E quando você tem o governo e o establishment perseguindo um dos lados, você não consegue ter uma democracia real. Então esse posicionamento dele foi muito importante por isso. O governador também fez críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes, chamando-o de ditador e falando em tirania. Então você vê que até em relação à questão do Alexandre de Moraes, ele se posicionou de uma forma clara, né? A avaliação entre aliados de Lula é a de que Tarcísio acena a militância e a integrantes da família Bolsonaro para se consolidar como herdeiro político do ex-presidente no momento em que vinha sendo cobrado de infidelidade por esse grupo. Dois integrantes do governo federal dizem que, com essas declarações, Tarcísio se afasta da imagem de que ele seria um político moderado. Seria uma sinalização de que o governador faz um momento de tudo ou nada diante da proximidade da eventual condenação de Bolsonaro no Supremo. Então, gente, o que acontece? Isso aí realmente é uma coisa de suprema importância, porque o que acontece? O Tarcísio chegou agora e botou na mesa, entendeu? Chegou na mesa e ó a mesa. Botou em cima da mesa, porque agora ele está mostrando. Falou contra o STF, falou a favor de Bolsonaro, falou que o Bolsonaro deveria ser o candidato da direita, falou tudo que ele teria que falar para se posicionar. Nós ainda vamos fazer um outro vídeo aqui falando sobre o discurso da Michelle. Então a esquerda tá louca, estão falando que as manifestações, aqui nessa mesma matéria, aqui tem eles falando que as manifestações perderam público e tudo mais, não sei o quê, mas o que a gente viu é a mesma coisa que se vê sempre, que é as manifestações gigantes, principalmente essa de São Paulo, que é a maior de todas sempre, que é a cidade mais populosa do Brasil. Então essa colocação do Tarcísio se colocando totalmente a favor de Bolsonaro e deixando de forma inequívoca e parando com aquela questão de Bolsonaro, Tarcísio centrão, Tarcísio é moderado sim, porém a esquerda não vai colocá-lo como moderado, a esquerda vai colocá-lo como um tirano, bolsonarista, não sei o quê. A própria palavra bolsonarista para ele já é um equivalente já de autoritário, né? Quando a gente sabe que isso não tem nada a ver com nada. Então, queria trazer para vocês esse vídeo aqui demonstrando o posicionamento do Tarcísio, que foi um cara que eu sempre gostei dele. Mesmo quando ele se colocava mais moderado, mais tranquilo, eu acho que é importante ele manter o diálogo com todas as frentes. Então, é bom sim que ele ter essa característica mais tranquila, de quem conversa mais, de quem tem mais diálogo e tudo mais. Isso tudo eu acho uma coisa positiva. Porém, no momento deste manifestação, onde é que ele está chamando a população toda para entender qual que é o posicionamento dele de fato, é importante que ele se coloque de uma forma realmente forte, veemente e deixando, sem dúvida, as posições dele. E eu acho que com isso, mesmo a esquerda dizendo que não, agora ele vai perder votos, não. Ele vai ganhar votos agora, porque com esse posicionamento ele vai se mostrar realmente, eu tenho lado, eu não estou aqui indo para o lado do centrão, tendo dúvida ou qualquer coisa nesse sentido, não. Eu tenho um lado, o meu lado é o da direita e não tenho dúvida, pode votar em mim, porque eu vou defender o Bolsonaro e vou ficar ao lado dele para a gente promover o desenvolvimento do Brasil através da desestatização, através da liberdade econômica e tudo mais. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Até o próximo vídeo.